Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Indústria de AZ, que hoje vai ser apresentado daqui do SESI Lab, Museu de Arte, Ciência e Tecnologia, que fica no coração de Brasília. Eu não sei se você sabe, mas em 2024 o Ministério da Cultura reconheceu o SESI Lab como um case de sucesso da Lei Rouanet, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, que foi criada para estimular o investimento privado em cultura no Brasil, permitindo que empresas e pessoas físicas destinem parte do imposto de renda devido para financiar projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura. E agora, prestando um serviço muito importante para toda a sociedade, o SESI, em parceria com o escritório de advocacia Olivieri, está lançando um guia e um manual para empresas e produtores culturais, ensinando tudo sobre a Lei Rouanet. É sobre isso que a gente vai conversar hoje no podcast. Bom, quem vai conversar com a gente hoje sobre esse assunto é a gerente de desenvolvimento institucional do SESI, Cândida Oliveira. Obrigada, Cândida. Obrigada a você, Natália. E também a advogada especializada em cultura e terceiro setor e sócia da Olivieri Advogados, a Cristiane Olivieri. Boa tarde, Cris. Boa tarde. Tudo jóia? Cândida, eu queria começar te perguntando qual que foi a necessidade que vocês enxergaram, o que motivou vocês a criarem esse guia e esse manual sobre a Lei Rouanet? O SESI conta com uma política nacional de cultura, né? E por meio dessa política a gente estabelece diretrizes para a atuação dos nossos departamentos regionais nessa área, né? Os departamentos regionais têm autonomia, mas a gente assume essa responsabilidade de coordenação da rede. O que a gente percebe é que tanto as empresas, né, como os proponentes desconhecem, né, a melhor forma de utilizar mecanismos de incentivo à cultura e de fomento, especialmente a Lei Rouanet. Então a gente buscou essa parceria com a Olivieri Associados, né? A Cris é nossa parceira em diversas frentes de trabalho e com uma atuação super reconhecida no mercado para desenvolver esses manuais. E a nossa ideia é difundir, né, essas informações de forma detalhada para incentivar, de fato, a produção e o consumo cultural no país. Cristiane, ajuda a gente a entender um pouquinho qual que é a importância da Lei Rouanet para a sociedade como um todo. A lei ela é muito relevante para a sociedade, porque assim, ela viabiliza grande parte das atividades culturais que a gente tem no país. Poucas pessoas sabem, mas quando elas vão no museu, numa atividade, numa instituição cultural, atividades educativas na área da cultura, todas elas estão sendo viabilizadas pelo patrocínio via Lei Rouanet. Então, é muito relevante, inclusive porque a gente tem uma série de projetos de arte e educação que garantem o contraturno da escola. E grandes museus, grandes exposições nacionais e internacionais. Por outro lado, é uma lei que estimula muito o mercado, né, que possibilita que muitas pessoas trabalhem no setor. O PIB da economia criativa hoje é de 3,5%, que é bastante relevante, é maior do que outros PIBs, como, por exemplo, o da indústria automotiva. Ele emprega muita gente e a lei tem um impacto muito importante. Numa pesquisa muito recente da Getúlio Vargas, encomendada pelo próprio Ministério da Cultura, ela mostra que nos projetos de 2024 foi gasto, através da Lei Rouanet, 2,8 bilhões de reais no país inteiro e retornou para a economia 28 bilhões, porque na verdade você tem as atividades, se você pensa num cenário, o cenário impacta a atividade do plástico, da cola, da madeira, do tecido. Então, é uma das atividades econômicas que impacta quase todos os outros setores da economia. Então, ela é muito relevante e ela emprega gente. Em época de inteligência artificial, ela emprega pessoas, né? Ninguém substitui um ator no teatro. Legal. Cândida, pensando na classe artística, no produtor cultural, nos museus, além de viabilizar os seus projetos, qual que é a importância dessa legislação? Na verdade, a importância, de fato, é a viabilização dos projetos, né? Porque a falta de recursos é uma constante, né, na área cultural. Acho que ainda existe no Brasil uma falta de compreensão, né, sobre a relevância da atuação do setor cultural, tanto do ponto de vista intangível como tangível, né? A gente associa muito a atividade cultural somente à questão do entretenimento, né? E para nós está muito claro que a cultura exerce uma função de educação integral.
A gente passa pelo processo de educação formal dentro da escola, mas a educação não formal se dá muito por essas experiências culturais, né? É por essa via que a gente desenvolve competências, inclusive desejáveis, né, no mercado de trabalho, por meio de experiências com literatura, com teatro, com cinema, porque é isso que nos viabiliza aumentar nossa capacidade de leitura de mundo. Né? É um setor realmente muito importante para a formação da cidadania. Então, ter instrumentos consistentes de fomento a essas atividades é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Com esses patrocínios é possível garantir gratuidades, reduzir custos, aumentar o acesso, né, da população a tudo isso. Viabilizar o projeto, aumentar o acesso e movimentar a economia, né? Acho que a Cris colocou muito bem na pergunta anterior, né, sobre os impactos econômicos, né? Só para complementar e dar um exemplo, a gente fez esse mesmo estudo, né, segundo essa mesma metodologia, no ano passado aqui para o SESI-Lab, com a GV. E nós identificamos que para cada real investido no museu, a gente movimentou 3,10 na economia. O que significa isso? A gente aqui contrata um artista, um arte-educador, um técnico de som, um cenógrafo, uma pessoa, um profissional de limpeza, né? E com isso a gente gasta em média ao ano cerca de 40 milhões de reais, mas a gente movimentou na economia quase 120 milhões de reais. Por quê? A pessoa que vem ao museu, ela não consome somente o que está dentro do museu. Ela paga pelo meio de transporte, ela paga hospedagem, ela paga alimentação, ela consome numa loja. Então, só para exemplificar o que a Cris colocou, né? A gente realmente movimenta muitas cadeias, né, a partir da atividade econômica, sem falar de toda a relevância para a formação. Né? E como que a gente conecta tudo isso ao ESG, Cris? Então, as empresas, né, quando elas utilizam a Lei Rouanet e outras leis de incentivo fiscal que existem, elas escolhem aplicar o imposto de volta para a comunidade com a qual ela se relaciona, né? Ou para o consumidor com quem ela também se relaciona. Então, a empresa, ao invés de pagar um imposto para o Estado, ela pega este dinheiro e coloca em projetos culturais que são de livre escolha. Né? Pode ser museu, pode ser arte e educação, pode ser no SESI-Lab, pode ser teatro, pode ser festival. E quando ela faz isso, ela impacta a sociedade de uma maneira muito relevante, não só no acesso, gratuito ou não, mas mesmo os projetos que têm venda de ingressos, ele tem uma cota grande para distribuição democrática, para preço popular, então ele sempre tem um impacto social muito relevante. Ela pode pegar todo esse impacto junto ao cidadão e colocar no balanço dela social, porque no fundo é ela que está fazendo aquela ação, então não só ela tem um resultado do incentivo fiscal, da comunicação da marca, de uma experiência de marca, porque você tem as pessoas que frequentam o espaço, ela pode criar uma ativação para essas pessoas, como ela tem, né, um reforço dessa marca, mas ela também tem esse impacto social que ela pode colocar no ESG, e ela pode criar ações sinergéticas também, né? Muitas empresas, então, que apoiam às vezes um coral de crianças, uma creche, daí pega este público e leva para o projeto que está sendo realizado. Então, ela tem como impactar muito o social, né, do ESG. Da mesma maneira que ela também tem como impactar o meio ambiente, porque vários projetos hoje trabalham com uma redução de impacto, para além do fato de que a cultura, que a arte é uma das atividades menos impactantes no meio ambiente. E a gente pode falar também da própria mensagem que a arte traz, né, independente do que for, se for uma peça teatral ou alguma outra coisa semelhante, a mensagem que ela traz também tem relação com esse tema, né? Sustentabilidade. Tem relação com a construção, né, da cidadania, com a construção do pensamento crítico, com a vivência das emoções, né, e de um aprendizado, é um aprendizado não formal, mas é um aprendizado muito relevante na construção da cidadania, na construção do humano. Então, a empresa está contribuindo pela melhora da sociedade. Ótimo. Cândida, para o SESI-Lab, onde a gente está agora, né, de onde a gente fala, de onde a gente está gravando, qual que é a importância da Lei Rouanet?
Bom, o SESI-Lab, apesar de estar ancorado, né, numa instituição que reconhecidamente tem um orçamento robusto, né, ele já foi constituído com essa diretriz de autonomia crescente ao longo dos anos, né, e isso inclui esse esforço de sustentabilidade financeira, né. O museu foi pensado como uma vitrine da indústria e a gente usa a Lei Rouanet para firmar parcerias com as empresas que utilizam o benefício fiscal, né, e que usam esse nosso espaço justamente para executar ações relacionadas às suas estratégias de ESG, né? E aqui eu posso dar alguns exemplos muito bem sucedidos, né, de engajamento, né, desses patrocinadores, não só com aportes financeiros, mas também com aportes técnicos, né? A gente tem aqui um programa para diálogos com territórios periféricos, né? Os museus naturalmente são espaços elitizados, né? Não é uma exclusividade do SESI-Lab, então a gente precisa de ações afirmativas, né, para atingir essas comunidades e para ampliar o acesso a esse tipo de experiência. O TikTok é um dos patrocinadores, né, desse programa e eles trabalham conosco, inclusive na oferta de formações, né, sobre o uso da plataforma para ações de empreendedorismo ou para o engajamento de mulheres na ciência, né. A esse propósito, a gente tem o programa SESI-Lab Delas, né, que foi criado também para o engajamento de meninas e professoras em carreiras científicas, que foi patrocinado nos primeiros 2 ciclos pela 3M. Essas meninas, ao longo de 9 meses, recebem formações e vêm ao museu para ter aulas, tá? Sobre metodologia de pesquisa científica, programação, fabricação digital e contam com mentorias ao longo desse processo, né? Então, a 3M escalou 2 executivas para oferecerem mentorias para essas meninas, né? E foi um trabalho super bonito que fez enorme diferença, né? Outro exemplo, com a Toyota. A gente vem trabalhando com eles em atividades educativas sobre descarbonização, né, que é que está assim, no eixo, né, de atuação da empresa no desenvolvimento dos seus produtos, né, atuais e de produtos de futuro. A Shell, né, que é a nossa maior patrocinadora, né, investe em projetos sociais voltados à questão da transição energética. Então, nós desenvolvemos aqui uma série de oficinas e de jogos coletivos para passar conceitos relacionados a esses assuntos com a ajuda de especialistas das empresas. Por fim, mas eu tenho um monte de exemplos, né? Mas a gente apresentou aqui uma exposição da Granado, né, que conta a história da reinvenção da marca, de uma marca brasileira, né, pela via da inovação. Né? E essa exposição foi um grande sucesso e ela era muito convergente com o recado que a gente queria passar para a sociedade. Primeiro, sobre o valor da indústria, né, que às vezes não é bem compreendido em termos de impacto para o desenvolvimento do país, geração de emprego, geração de renda, né, mas do valor da inovação também para as marcas. Né? Então, essa exposição contou essa história. Então, para o SESI-Lab, resumindo, a Lei Rouanet é fundamental, né, porque esse é o mecanismo que nos permite, né, firmar essas parcerias e gerar muito mais impacto para o nosso público. Bom, para você que está curioso a essa altura do campeonato para conhecer o que tem, né, de conteúdo nesse guia e nesse manual elaborado pelo SESI e pela Olivieri Advogados, a gente já deixa aqui na tela para você. Você encontra esse conteúdo lá no sesilab.com.br e eu vou pedir aqui para a Cris indicar para a gente um pouco o que as pessoas vão encontrar nesse guia e nesse manual. Então, o manual que a gente fez das empresas, né, a gente traz um pouco, tenta trazer um pouco essa ideia de como é que conversa com o ESG, esse patrocínio, né, para não que seja pensado apenas do ponto de vista do incentivo fiscal, mas para além do incentivo, o que mais pode ser agregado e como é que conversa com a política social e de impacto nas comunidades. A gente quer sensibilizar as empresas que não usam o incentivo, então tem lá como é fácil, como não tem risco, como não tem perigo, né? Vamos deixar claro, não cai na malha fina. Eu trabalho com isso há 40 anos, 35 que tem a lei, nunca vi ninguém cair na malha fina porque usou a Lei Rouanet, é o contrário. Assim, existe inclusive algumas empresas internacionais que não usavam os incentivos federais e que estão sendo chamadas pelos grupos internacionais de governança a responder e a começar a usar, porque assim, você, empresa, pode usar até 10% do seu imposto
para os diversos incentivos fiscais federais, né? Porque você tem cultura, idoso, criança, esporte, agora tem reciclagem. Então, assim, a empresa pode escolher usar esse dinheiro direto junto ao seu público de interesse, à comunidade em que você atua e ver qual é o resultado. Né, ao invés de ir para o caixa do governo. Ok, o governo também precisa do dinheiro e também tem atividades a fazer, mas a indústria, a empresa, ela pode simplesmente olhar ali diretamente como é que ela está impactando e colocar isso dentro do seu balanço social, né? O que é e engajar seus funcionários que vão ter uma relação de pertencimento com aquele projeto e com aquelas ações. Então, a ideia do nosso manual para a empresa é isso, é que a empresa é convencer e trazer mais empresas para dentro do jogo. Essas que têm medo, que não sabem como usar, que não foram impactadas, que elas percebam que é fácil, que é possível realizar. E no caso dos proponentes, é dar para os proponentes o caminho das pedras, como é que ele chega lá, como é que ele faz o seu projeto, para que o fazedor de cultura, o artista, o produtor que está começando, encontre o caminho e faça o seu projeto e consiga viabilizar. Perfeito. Cris, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. Obrigada, Cândida. Obrigada a você. Prazer, obrigada a você. Até mais, gente. Até a próxima.